Revolução Jesus de volta e olha, você que é sócio evangelizador, você não só patrocina, né, um programa como esse agora, que pode chegar à tua casa, esclarecer, né, tantas coisas bacanas da igreja, a canonização, beatificação de santos, mas você também patrocinou a transmissão da beatificação da Inhaxica, não foi isso, Marcelo? Foi isso mesmo, é muito bonito a gente perceber que o sócio, né, Adriana, além dele contribuir com a Canção Nova naquilo que é evangelização, através de programas como Revolução Jesus, aquilo que é o Sistema Canção Nova de Comunicação, ele também proporciona para as pessoas o conhecimento daquilo que também é o bonito na igreja, que são as beatificações, são as canonizações. E tudo isso é algo muito bonito da nossa igreja, que através do Sistema Canção Nova de Comunicação, você que contribui com essa obra, você também ajuda as pessoas a ter esse conhecimento a mais sobre a santidade das pessoas. Quantas pessoas não conhecem a Chica e a partir de tudo aquilo que foi a transmissão, aquele espetáculo maravilhoso, quantas pessoas hoje não conhecem a Chica, não trazem dentro do seu coração hoje uma devoção por essa beata brasileira e acima de tudo conhecem um pouquinho dessa riqueza da igreja. De maneira muito particular, uma igreja daqui do Brasil, mas que traduz também a riqueza dos santos, que é uma igreja mundial. E é por isso que a gente estende a mão e pede, né, que se você puder nos ajudar hoje ainda dá tempo, nos ajudar para que possamos chegar aí à nossa meta do 100%, né, Marcelo? Sempre é tempo de ajudar a Canção Nova, sempre é tempo. Não tem aquela frase, ninguém é tão pobre que não tem nada que dar? Então no Projeto da Minha Alma a gente vive assim, a gente não tem vergonha de dizer que a gente vive de moedinha não. A moedinha aqui na Canção Nova, ela faz milagres. E não tenha vergonha nenhuma de ser simples como Inhaxica e dar o pouco que Deus permite hoje dentro do seu coração para ajudar a Canção Nova a evangelizar. Não tenha vergonha nenhuma, o seu pouquinho para Deus é muito. E para nós é mais do que necessário para continuar a levar essa boa nova de Jesus através de programas como Revolução Jesus e como aquilo que é a Canção Nova em geral. É isso mesmo, a gente vai de música agora para já falar para você que a Canção Nova, ela sempre quer ser neste mundo uma canção nova, não é, Nazaré? Graças a Deus, e abraçou esse projeto conosco com todo carinho, te dá aqui o meu CD. Que já está na promoção também, né? Isso, Substancial, isso. foi lançado no acampamento de Pentecostes, de né? Pentecostes. Foi um momento maravilhoso, junto com a família que veio, cantou, louvou e rezou com a gente, né? E falando sobre Inhaxica, né, essa busca da simplicidade, essa busca da humildade, é também um referencial da gente, dessa vivência que é o substancial. Que é buscar a Deus, né? A base, né? Deus não pode estar no lado, Deus tem que estar no meio. Bacana. A base de tudo. Vamos de música? Vamos lá, de Então música. vamos lá. Sempre a te servir. Vamos lá. Quero saber onde vai chegar, por qual caminho vou navegar, se nesse breu não vejo nada e ninguém. Quero um lugar onde eu possa estar, sem ruído pra te escutar, se já não ouço a tua voz, dizendo ama assim. Olha pra mim, te chamo, me leva em tua mão, que eu quero estar assim, sempre a te servir. Me leva em tua mão, que eu quero estar assim, sempre a te servir. A te servir. Sempre a te servir. Lançando aqui no Revolução Jesus o CD Substancial. Olha, o show foi muito bacana, aconteceu em Pentecostes, aqui na Canção Nova, mas você já pode ligar, 0 operadora 12 3186 26
e adquirir aí o CD da Nazaré. Tá muito bacana, viu? Obrigada, Adriano. E falar assim que o CD foi gerado em 5 anos, né? Então toda a nossa vivência, né, das lágrimas, das alegrias, e hoje a gente vê que exatamente a nossa vida agora, a gente está vivendo o Pentecostes, né? Dessa alegria de poder ser fiel a Deus e das graças que só Ele pode nos conceder essas graças. Bacana. Otávio, você esteve, né, presente não só ali na transmissão, mas em todo o dia, 4 de maio, lá em Baipendi, que com certeza tinha muita gente que não conhecia essa cidade, que ficou assim, conhecida no Brasil e também além Brasil, né? Mas fala um pouco do que foi vivido, como que foram as festividades, as celebrações, os encontros, os momentos, que fez esse 4 de maio um dia totalmente diferente. A gente chegou cedo na cidade e o trânsito da cidade foi todo fechado nesse dia, justamente por ser uma cidade pequena, né, para possibilitar uma maior movimentação lá dentro dos peregrinos. Então as pessoas que tinham que andar de Caxambu até a Baipendi tinham que andar um pouquinho bom. Quantos quilômetros, tem uma noção? Não sei, sabe, Chaves? 4 quilômetros? 4 quilômetros. E aí a gente, logo no portal da cidade, eu e o Ederaldo Paulini, o nosso cinegrafista, e aí a gente já viu uma senhora andando descalça. E aí ele já tirou o equipamento do carro e a gente já foi fazer a imagem. E ela contou o relato dela, que ela tinha um problema no pé esquerdo e que ela pediu a intercessão de Inhaxica e que foi curado o problema dela, e que ela prometeu que ela ia passar o dia 4 de maio todinho descalça. Ela ia ficar descalça o dia todo. Ela é de Caxambu, veio a pé e ia passar o dia todo descalça. A cidade estava cheia, né? Muita ladeira na cidade, o pessoal andando para baixo e para cima. E o santuário também é um movimento muito grande, as pessoas... demonstrações assim muito bonitas mesmo, que tem uma imagem de mármore, mármore e resina, né, que tem lá na escadaria, né, do santuário, e as pessoas depositando rosas, que tem a história da rosa, né, do perfume da flor que foi sentido no dia da exumação. Então as pessoas relembrando esse fato da rosa, pedindo a intercessão, pessoas chorando ali, e enfim, com as mãos pro alto, pedindo a intercessão. Imagens muito bonitas que a gente viu, demonstrações mesmo, manifestações de fé muito bonitas. E lá dentro do santuário, as pessoas queriam conhecer o lugar onde estão os restos mortais, né, da Inhaxica, a casinha onde ela morou também, que hoje abriga o museu, também até a gente entrevistou uma cadeirante também, que com toda a dificuldade naquelas ladeiras fez questão de ir. Então foi um dia muito bonito, né? Na parte da manhã foi reservada mais para as pessoas que foram a primeira vez lá em Baipendi para conhecer como que era a casa, como que era o santuário, né? Como que era a vida de Inhaxica, né? De certa forma. E depois a celebração da beatificação, né? Muito cheio, um sol muito quente, né? Estava muito quente aquele dia. E as pessoas ficaram lá, acompanharam o momento todo, né? Foi um dia muito bonito. E o que eu acho que marcou mesmo foi a apresentação da imagem também, né? Porque quem conhecia a Inhaxica estava acostumado com a imagem dela sentadinha, que até o Dom Diamantino contou, que foi a única foto que foi tirada dela, e que ela estava numa pensão, deram uma cadeira para ela sentar, ela sentou e tiraram aquela foto. A sombrinha também está lá no museu, né, dela. E aí, no dia da beatificação, foi uma surpresa, né? Porque tem um momento que cai o tecido, né, um pano do altar, e apresenta a imagem. E aí os fiéis conheceram, né, que essa nova imagem da Inhaxica, que ela é em pé, né? E aí tem todo um contexto. Ser beata, teve que ter a imagem em pé. Acho que foi uma surpresa mesmo, foi conhecer a nova imagem da Inhaxica, né? Bacana. E olha, a gente vai curtir agora um VT com o André. Uma boa dica de filme, o Upload. Fala galera, Revolução Jesus, estamos aí juntos mais uma vez. Bom, a igreja sempre foi feita de grandes homens, grandes personalidades, e nós vamos falar de mais uma. João Paulo I, o Papa do Sorriso. É uma história de fé, uma história de esperança que você com certeza vai se emocionar. Por isso assiste o trailer e depois você comenta. revoluçãojesus.com, deixa lá o seu comentário, a sua experiência com o filme. E você também pode mandar sua dica de filme pra gente, viu? Que eu vou estar indicando aqui pra você. Valeu, Revolução Jesus! My heart was broken in two
my love could never be true. She left me here alone. That's where I make my water grave. Under the waves, I'm gonna sleep under the waves. Albino Luciani, voti 101 su 111 votanti. Accetti tu la tua elezione a sommo pontefice di Santa Romana Chiesa? Non posso respingere la chiamata del Signore. Accetto. Floating down under the water, she calls me to come and join her. Under the waves, Lei, Eminenza, è stato un profeta, ma il mio pontificato sarà breve. Santità. Non conta essere papa per un giorno, 100 anni, ma servire la volontà del Signore. under the waves. Nunzio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Luciani. Under the waves, that's where I make my water grave. Valeu, André. Boa dica de filme. Olha, o santo de hoje, principalmente nós que somos jovens, a gente precisa aprender a curtir a vida. Curtir a vida fazendo boas escolhas. E bons filmes são opções também de cada vez mais crescermos nos valores. Tantos filmes, né, que falam de problemas sociais, filmes que falam de reflexões que precisamos fazer na nossa vida. E o Upload, ele tem essa finalidade, que você possa refletir qual é o caminho que você tem trilhado, né? Quais são as escolhas que você tem tomado em sua vida. E falar de escolhas, eu queria saber do itinerário espiritual de Inha Chica. Como que ela vivia o dia a dia, quais eram as suas devoções, né? De que maneira ela se alimentava da espiritualidade, dos sacramentos. Tinha algo que ressaltava? Tinha uma devoção mais particular que ela cultivava ali? Quem pode falar pra gente? Então, a Inha Chica, ela é uma beata, ela é um exemplo para a gente, e principalmente porque a Inha Chica, ela nasce do meio do povo. Ela aparece para nós católicos como uma leiga, uma pessoa simples, uma fiel devota, uma fiel seguidora do Evangelho de Cristo. Ela tinha uma devoção muito particular à Nossa Senhora da Conceição, que muito intimamente ela chamava de Minha Sinhá. Então, ela sempre se refere a Nossa Senhora da Conceição como Minha Sinhá. Ainda possui lá no acervo da Associação Beneficente Inha Chica a pequena imagem que pertenceu a Inha Chica. E ela tinha essa relação muito íntima com a Nossa Senhora. A Nossa Senhora como a sua fiel intercessora. Lembrando, né, Juninho, Inha Chica, ela tinha uma pequena oração, uma jaculatória, que o povo aprendeu a rezar. Na hora da ocasião, valei-me Senhora da Conceição. Isso é muito forte. Fale aí, porque essa é boa. Na hora da ocasião, valei-me Senhora da Conceição. E lá na preparação da beatificação de manhã, nós começávamos a rezar com o povo lá e falava na hora da ocasião e levantava a turma lá no fundo, valei-me Senhora da Conceição. Isso é muito forte, essa devoção dela. Posso tirar uma dúvida? Eu, pelo que eu li, né, sobre Inha Chica, ela ficou órfã, não é isso? Com o irmão, com 10 anos, não é isso? Isso.
como foi isso? A partir daí ela já começou a evangelizar? Como foi assim? Existem relatos assim sobre essa fase em que ela ficou órfã? O relato que existe é que quando sua mãe veio a falecer, sua mãe pediu para que ela tivesse uma vida monástica e uma vida totalmente dedicada à igreja, à devoção à Nossa Senhora da Conceição. Então, todo esse processo, toda essa vida de santidade da Inha Chica, ela é vivida, seguida pela Inha Chica, pelos sábios conselhos da sua mãe. É justamente como uma menina de 10 anos escutar de sua mãe, né? Eu li aquilo e eu digo, como? Não case-se, Né? faça da sua vida uma oferenda a Cristo, né? Inteiramente a vida de oração. E aquela menina começa, né? Diz que ela recebeu vários convites, não é isso? Vários convites de casamento, Para e casamento, e se ela negou. conta na biografia dela, e ela naquela entrevista ao médico, né, carioca, o Dr. Henrique Monar, ele pergunta para ela assim, mas ninguém quis casar com você? Não, tive vários convites, né, de vários rapazes, pessoas alguns até com boa condição, mas a minha vida é para Cristo. Bacana. Revolução Jesus, você está percebendo, né? De que maneira que nós também podemos trilhar um caminho de santidade. Daqui a pouco vou perguntar para o padre, para o Juninho, o Marcelo, o Otávio, os amigos de Inha Chica daquela época, amigos até em caminho também de beatificação, de canonização, mas amigos também da atualidade, como Paulo Coelho, Olavo, né, de Carvalho. Como que é isso? Né? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Então, vamos curtir um pouco mais de Nazaré. Vamos cantar a música Meu Anjo, que fala exatamente sobre o cuidado que Deus tem conosco, né? Que Deus cuida, que Deus nos usa e que o fardo dele é leve. Quando a noite tarda a passar, quando escuro vier a forjar em teu caminho a aurora que conduz o teu andar, e as pedras e o abismo, e as pedras e o abismo, o cansaço, o medo, a intensa dor e a solidão, e o olhar perdido, que em lágrimas transborda o que há no coração. Contigo estarei, não temas, eu velarei por ti, teus passos guardarei, e ao céu junto a mim te conduzirei, te conduzirei. E é isso, Deus nos conduz, Deus nos guia, e quando a gente se entrega a Ele, aí a gente sente que o fardo realmente é leve. Amém. Amém. Você curtindo aí Nazaré, lançando aqui no Revolução Jesus o CD Substancial. Queria saber de vocês, os amigos, né, contemporâneos ali de Inha Chica, que também já estão no processo aí, alguns, né, já beatos, outros em ritmo de beatificação. Como que é essa história? Os amigos santos de Inha Chica. Nessas pequenas e belas voltas da vida, temos ali, contemporâneo em Inha Chica, um padre chamado Francisco de Paula Vitor, como ela, Francisca de Paula. E ele era um padre negro, na época da escravidão.
né, um homem da cidade de Campanha, e conseguiu, com ser um jovem com desejo de ir para o seminário, né, mesmo sendo desacreditado, porque ele era alfaiate, desacreditado pelo seu patrão, mas a sua madrinha confiou nesse desejo, procurou o pároco, e ele se esbarrou com Dom Antônio Viçoso, antigo bispo de Mariana, né, um homem também com uma vida muito bonita, essa vida de santidade, que também encaminhou aí esse nosso venerável Francisco de Paula Vitor. Ou seja, os santos se atraem, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Esse ditado eu acho que cai muito bem. Uma santa andava com outros santos e eles foram se encontrando. Mas interessante, Juninho, que em Axica ela também, né, chamou a atenção de intelectuais como Paulo Coelho, Olavo Bilac. Como que é esse relacionamento, principalmente desses dois intelectuais aí com Axica? O mais interessante que eu gostaria de falar é sobre a história do Paulo Coelho. Na década de 70, ele esteve a Baependi para ser padrinho de batizado de uma sobrinha dele, a irmã dele, que era devota da Inhaxica. Ele nunca tinha ouvido falar de Inhaxica. E ali ele foi conhecendo um pouco a história dela, tudo mais, mas ele não acreditou. Ele estava numa fase que ele mesmo relata, meio sem fé, incrédulo. E diz ele que ele nem fez uma promessa para Inhaxica, ele fez um desafio para Inhaxica, que se ele fosse reconhecido pelo seu trabalho de escritor, das suas obras, ele voltaria a Baependi quando ele completasse, acho que 50 anos de idade, se não me falha a memória, e ele levaria rosas vermelhas e brancas ao túmulo da Inhaxica. E depois disso tudo, ele foi com uma medalhinha da Inhaxica de volta para o Rio de Janeiro, depois do batizado, e no percurso, na estrada, teve um acidente envolvendo vários carros, e o carro dele estava dentre os acidentados. Ele conseguiu escapar do carro com a sua família, e ele, muito nervoso, ele foi tirar um cigarro para fumar, e ele tirou uma medalhinha da Inhaxica, que ele já mostra ali que a Inhaxica ia caminhar com ele, estar ao lado dele. E Paulo Coelho, ele não é necessário apresentá-lo, todos nós conhecemos a obra dele. E quando ele completou realmente 50 anos, que foi em 1998, e coincidentemente foi no dia que estava sendo feita a exumação dos restos mortais da Inhaxica, ele esteve a Baependi para cumprir a sua promessa de levá-la rosas vermelhas, rosas brancas para Inhaxica, uma oferta singela que ele fez. E a partir daí, nós sempre vemos o Paulo Coelho demonstrando seu carinho pela Inhaxica e também divulgando a devoção dele, a história dele. O livro Maktub, ele faz menção à nossa querida Beata também. Né? Uma história muito linda. E também ele contribui como benfeitor lá da Associação Beneficente Inhaxica, junto com a sua esposa, Cristina Oiticica. Eles participaram da restauração do órgão que pertenceu à Inhaxica, que ela adquiriu para a capela. São benfeitores lá de uma associação, de um orfanato para as crianças, que as Irmãs Franciscanas do Senhor têm lá na instituição, fazem um trabalho social junto com as crianças, né? Marcelo, você com certeza já fez N matérias, né? N testemunhos, né? Pessoas impactadas pela graça de Deus. Mas agora eu quero te perguntar, qual o seu testemunho pessoal, né? Com Inhaxica, com a história dela, com a vida, né? Com tudo aquilo que você presenciou, estando tão de perto, né? Na história, desde ali de 95, que você diz, até na beatificação e oxalá futuramente na canonização. Eu brinco porque eu participei muito também do processo de beatificação e de canonização de Frei Galvão, né? Quando celebrava-se as missas ali no santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá, eu participei muito ali também das transmissões, fazendo âncora e tudo mais. Eu lembro que quando o Frei Galvão foi canonizado, dentro de mim, eu fiquei muito feliz particularmente porque participando da Canção Nova nas transmissões, eu pude também colaborar nesse sentido. Não do mérito nosso, mas poder divulgar também essa devoção de Frei Galvão. E aí, quando eu me vi também junto em Inhaxica, eu falei, o Senhor novamente quer que eu faça uma outra experiência. Foi com o Frei Galvão e agora com Inhaxica. E quando a gente começa a conhecer Inhaxica, quando você ouve falar, quando você lê na internet, você lê os livros, é uma coisa.
Mas quando você chega lá, você se depara, né, padre, Juninho, então aqui, com aquela casa simples, Otávio esteve lá também. Aquela casa simples, que não tem praticamente nada. Um fogãozinho de lenha que está lá, o altar, aquela imagem singela de Nossa Senhora da Conceição, que a mãe de Inha Chica colocou para que ela pudesse zelar e a partir disso experimentar também essa devoção. Quando você vê aquela única foto, que é o registro dela, ela naquela simplicidade, uma mulher que atendia a todos, sem discriminar ninguém, mas que tirava um dia na semana, que era justamente a sexta-feira, para rezar, para interceder, como diz a história, para lavar também a sua própria roupa. Então, quando você começa a entrar nos detalhes também da vida pessoal de Inha Chica, você começa a entender um pouco da história do santo. E é um santo que não está distante, é um santo onde eu sou capaz de também buscar, você é capaz de buscar, todos nós somos capazes de buscar, você que está em casa também é capaz de buscar. Então, Inha Chica, ela dá esse testemunho. Como nós estávamos conversando antes do programa, eu tive a oportunidade de conversar com o Dom Serafim, ele trouxe uma palavra de sabedoria muito grande, que eu até utilizei numa matéria que eu fiz, onde ele falava das virtudes de Inha Chica: pobre, leiga, analfabeta e filha de escrava. O que para muitos hoje é sinônimo aí de exclusão social, de uma pessoa miserável, Deus colocou isso em Inha Chica como virtude divina, virtude de santidade. Então, acho que isso é um modelo para se pensar no testemunho que a gente quer dar hoje para a sociedade, mediante essas pessoas que também vivem esse espírito de santidade, de pureza, de pobreza, mas que elas também são capazes de dar para nós um exemplo de santidade. Então, Inha Chica para mim é isso. Ainda hoje estou descobrindo Inha Chica na sua simplicidade, e a cada dia, daquilo do pouquinho que eu leio um pouco mais sobre ela cada dia mais tem cativado também o meu coração, e eu quero também fazer, assim como eu pude fazer também através da Canção Nova com o Frei Galvão, divulgar também essa devoção e, por que não, também interceder também já pela sua canonização. E a gente falando de simplicidade, falando, né, da pequena via, se a gente pode assim lembrar de Santa Teresinha, né? Mas há uma situação, né, sobrenatural, vamos assim dizer, que envolveu também Inha Chica, um fenômeno de levitação, né? Vocês sabem falar, né, um pouco de como que se deu isso, de que maneira que aconteceu, né? Tá até narrado aqui nesse livro, né, Inha Chica, Perfume de Rosa, né, Vida de Francisca de Paula de Jesus, que tem como autor aí o Gaetano Passarelli, ele que é também um grande escritor da vida dos santos, né? Como que se deu essa questão da levitação? Segura aí, porque esse assunto você quer saber mais. Então a gente vai curtir um pouco a Nazaré e daqui a pouco, no intervalo, depois do intervalo, como que foi essa questão da levitação? Isso existe mesmo? É possível? Vai para o intervalo, escutando Nazaré. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Pelo Senhor marchamos, em busca de misericórdia. Só no Senhor encontramos a verdadeira vitória. Abramos nosso coração para recebermos tua bênção. Toda vida, todo poder, tudo que o Senhor tem pra te dar. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, eu viverei. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, eu vencerei. Pelo Senhor marchamos, em busca de misericórdia. Só no Senhor encontramos a verdadeira